Olá, você que acompanha as transmissões do canal GBCult e você que está chegando agora, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje iremos apresentar uma história muito legal. Tex Willer e seu filho, ainda pequeno, se aventuram numa trama sensacional, onde eles vão desvendar mais uma quadrilha de ladrões. Tex sai a cavalgar pelo oeste para mostrar as terras e os lugares para o seu filho Kit Willer, para ele já ir aprendendo. Nesse episódio, o senso investigativo de Tex Willer, que nós todos sabemos aqui que ele tem, e passando isso para o seu filho, que já demonstra indício dessa arte. Aprendeu com os Navajos e o seu pai. O interessante é como Tex passa os ensinamentos para o seu filho, e ele atentamente ouve tudo e aplica nessa aventura sensacional de pai e filho. Imperdível. Vamos ver, ouvir e narrar juntos essa história sensacional? Vem comigo! O Senhor das Onças, versão brasileira, GBCult. Concluída a aventura em Peco City, Tex e Kit retomam a viagem para o sul, seguindo para a fronteira mexicana. Depois de 2 dias, eles chegam ao Forte Stockton, onde renovam as provisões e partem para os Montes Comanches. Papai, você notou como o comandante do forte olhava para nós? Eu vi sim, Kit. Quando ele soube da nossa intenção de atravessar os Montes Comanches, parecia querer dizer alguma coisa, mas depois não falou nada. Pois é. Esse território que vamos atravessar é perigoso? Nem um pouco. Os Comanches que vivem nos montes são bastante pacíficos e até hospitaleiros. A maioria deles dedica ao pastoreio e alguns outros à criação de cavalos. De um modo geral, são gente boa. Mas então, o que tinha pro comandante se espantar? Talvez tenha achado estranho o nosso itinerário. Os viajantes que vão para o sul costumam seguir o curso do rio Pecos até Del Rio, onde fica a fronteira com o México. Mas nós estamos indo para uma das regiões mais pitorescas e, ao mesmo tempo, mais selvagens do Texas. No fim deste longo vale ficam os Montes Comanches. E depois deles, estaremos diante do famoso Monte Catedral, cheio de colunas e formações muito estranhas. Depois, costeando a mesa do elefante, vamos atravessar as montanhas Cienega e, seguindo o curso do rio Alamido, chegaremos a Presídio, um povoado de fronteira na margem do rio Bravo. O itinerário fascinante, papai. Mas também muito duro, e talvez tenha sido por isso que o comandante olhou para nós daquele jeito. Papai, olhe, sinais de fumaça. Vamos ver o que dizem. Não são sinais de guerra. Nós fomos vistos e eles estão sinalizando isso para alguém. Vamos em frente, tentando chegar até a aldeia. Com isso, vamos conseguir 2 objetivos: comer carne fresca e deixar claro que temos intenções pacíficas. Salve, irmão Comanche! O Comanche saúda o cara pálida. O cara pálida viu os sinais de fumaça e agora pede que o irmão Comanche mande outros sinais de fumaça à sua aldeia. O cara pálida é amigo dos irmãos vermelhos. Ele vive com os Navajos e por eles é conhecido como Águia da Noite. E viaja com seu filho, e é filho da filha de Flecha Vermelha, o Saquem dos Navajos. Águia da Noite e seu filho, o Falcão Pequeno, pedem hospitalidade aos Comanches. Que Águia da Noite e Falcão Pequeno sigam por essa trilha e vão chegar à aldeia Comanche. Lobo Manso vai sinalizar a chegada de vocês. Outros sinais de fumaça se erguem ao céu e, depois de alguns minutos, o som de um tambor soa no ar.
como a indicar aos viajantes anunciados a posição exata do pueblo. Cerca de 1 hora depois, com os rifles erguidos em sinal de paz, Tex e Kit entram na aldeia e se dirigem a um velho índio ladeado por uns 10 guerreiros. Paz e vida longa aos guerreiros comanches. Que Águia da Noite e Falcão Pequeno sejam bem-vindos ao pueblo de Lança Quebrada. A fama de Lança Quebrada atravessou os montes e rios e chegou até os planaltos onde vivem meus irmãos navajos. Meu irmão Águia da Noite fala com a língua coberta de mel. Este é o filho da filha de Flecha Vermelha? Os olhos de Lança Quebrada veem o sangue índio nas veias de Falcão Pequeno. Falcão Pequeno agradece e diz a Lança Quebrada que tem orgulho de ter sangue índio em suas veias. Um murmúrio de aprovação sai da boca dos índios, e Lança Quebrada, que parece claramente satisfeito com a visita, convida Tex e Kit a entrar em sua cabana, depois de dar ordens sobre a comida. Meus irmãos ficarão muito tempo no nosso pueblo? Só o tempo de deixar os cavalos descansarem e de honrar a sua hospitalidade. Águia da Noite e seu filho Falcão Pequeno estão indo pro Grande Rio. Grande Rio? O Rio Grande ou Rio Bravo? O meu irmão pensa em seguir a trilha das grandes mesas? Sim, Lança Quebrada. O chefe Comanche aconselha os seus irmãos a não seguir aquela trilha. O machado de guerra, por acaso, foi desenterrado no território das grandes mesas? Não existe guerra entre os guerreiros Comanches, mas, na montanha dos 100 picos, vive um deus das garras longas. Águia da Noite agradece Lança Quebrada pelo aviso, mas seguirá assim mesmo a trilha das grandes mesas. Lança Quebrada falou, e Águia da Noite é livre para desafiar o Grande Garra, mas que meu irmão fique em guarda. 10 luas se passaram desde quando um grupo de cara pálidas, caçadores de pedras amarelas, passou pelo pueblo de Lança Quebrada, e nenhum deles jamais foi visto de novo. Depois outros cara pálidas passaram pelos montes Comanches a 2 luas, e também não voltaram mais. Podem ter ultrapassado as grandes mesas e descido para as margens do Grande Rio. Não, irmão, eles devem ter acabado como o Homem Branco, cujos ossos roídos pelos coiotes foram achados há algum tempo pelos meus guerreiros. Os ossos estavam espalhados aos pés da mesa do cavalo grande, e em volta havia pegadas da Grande Garra. Muito bem, Águia da Noite vai olhar aquelas pegadas. Que o Grande Espírito proteja a Águia da Noite. O almoço está pronto. Tex e Kit saboreiam com gosto a comida oferecida a eles por Lança Quebrada. E, algumas horas depois, saudados por toda a tribo, se afastam da aldeia. Pai, o que você acha daquilo que Lança Quebrada nos disse? Não sei mesmo o que dizer. As onças não são raras nestes montes, e pode ser que algum exemplar fez a festa com algum viajante incauto, mas não podemos nos deixar sugestionar pelo relato de Lança Quebrada. Esses índios dos montes ainda são muito supersticiosos. No dia seguinte, pouco antes do pôr do sol... Olhe, pai, pegadas e cavalos. Um cavalo e um burro de carga? Os rastros vêm do oeste e se dirigem para o Monte Catedral. Tudo indica que é um garimpeiro sozinho. Vamos ver. Ele deve ter passado por aqui no máximo ontem à tarde e não vai ser difícil alcançá-lo. Eia, diablo! Pouco depois... Abutres! Mau sinal, Kit. Vamos mandar chumbo neles.
Os indesejáveis pássaros não demoram a voar para longe e, em seguida, Tex e Kit chegam a poucos passos do corpo de um homem. Controle os rastros, Kit. Eu dou uma olhada nesse pobre coitado. Poucos minutos depois. E então? É o homem que estávamos seguindo, sem dúvida. E você, papai? O que descobriu? Como ele morreu? Veja. Diabo, são unhadas de um animal bem grande. Como uma onça enorme, por exemplo. Uma onça enorme, leste chifres, mas então... Espere para não tirar conclusões que podem ser erradas. Tem coisa muito pouco clara neste caso. Eu ainda não examinei direito os ferimentos deste coitado, mas custo a crer que tenha morrido pelas patadas. Observe bem o terreno, Kit, e olhe de onde vinham e para onde vão as pegadas da onça, mas não se afaste da minha vista. Kit começa a trabalhar. Tex se põe a examinar o corpo do infeliz garimpeiro com mais atenção e, no fim, descobre algo que o deixa perplexo. Este ferimento nas costas, bem na direção do coração, não foi produzido por uma patada. Vejamos. Com uma faca de caça, Tex abre o ferimento e o examina, até que sente algo duro mais no fundo e que pouco depois consegue tirar. Chifres do vampeta, a ponta de uma flecha? Foi isto que matou este homem, não as patadas de uma fera, mas sim uma flecha indígena. Kit, volte aqui. Certo. Eu estava seguindo as pegadas do bicho. Não importa, diga o que você observou aqui. Bem, eu vou falar principalmente de uma coisa que me espantou. Pai, essa onça deve ter asas. O que te leva a pensar uma coisa dessa? O fato de que, depois de chegar até aqui, ela sumiu sem deixar rastros. Ela veio daquele altiplano. As pegadas que eu estava seguindo vinham de lá. Depois achei outras pegadas meio confusas aqui em volta. E depois, adiós. Não existem outras pegadas além das do cavalo e da mula correndo pro fundo do vale. E não pensou que a onça pode ter pulado na garupa do cavalo em fuga e ter ficado agarrada? Sim, isso explicaria a ausência das pegadas dela. Nesse caso, vamos achar a carcaça do cavalo não muito longe daqui. Vamos seguir os rastros. Não, nós vamos enterrar aquele coitado. E depois, vamos acampar e preparar o jantar. Já vai escurecer e não vai dar para seguir os rastros dos animais que fugiram. Bueno, pai. 2 horas depois, terminado o jantar simples. O que foi, pai? Você parece preocupado. E acho que tenho bons motivos para ficar. Como você mesmo viu, o homem foi morto neste ponto por um índio. O ferimento no coração comprova claramente. Pois bem, meu filho, onde estão os rastros do homem que atirou a flecha? Achamos uma explicação plausível para o sumiço do animal. Mas e o Alpatino? Cadê os rastros dele? De onde ele veio? Para onde foi? Não esprema o cérebro, pai. De manhã a gente retoma a busca. E quem sabe não aparecem as respostas a todas essas perguntas. Tem razão, Kit. Quebrar a cabeça agora não adianta. Vamos dormir. Boa noite, pai. Boa noite, filho. 1 hora se passa, depois 2, até que uma sombra sinistra se delineia nas proximidades do acampamento. A onça. Depois de alguns minutos, um arco se retessa e uma flecha é apontada na direção de uma das figuras que dormem.
O enigma dos rastros. Mas, justo naquele instante, o uivo de um coiote ecoou a pouca distância do acampamento, e um dos cavalos, assustado, solta um relincho que desperta Tex. Hã? Que, ao se erguer, evita de receber uma flecha que, por certo, atingiria a sua garganta. Ah! Num segundo, ele rola para longe do ponto em que estava, levanta e dispara alguns tiros na direção das rochas de onde partiu a flecha. Acorde, Kit, e apague o fogo. Ah! O que aconteceu, pai? Um engraçadinho entre as rochas que se diverte em atirar flechas. Mas que patife! Quieto, ouvi uma pedra rolar a uns 20 passos daqui. As horas passam lentas, dramáticas. Pai e filho não se movem e não dizem uma só palavra para não serem localizados pelos desconhecidos adversários, mas ficam prontos para captar o menor som, até que um leve clarão surge a leste. Aí vem o sol. Finalmente poderemos ver alguma coisa. Passam-se mais 15 minutos e, notando que não há mais sinal de vida em volta deles, Tex e Kit se erguem. O atirador devia estar sozinho. É o que já veremos. Eu vou dar uma olhada em volta. Proteja as minhas costas. Certo, pai? O saudito me fez perder uma noite de sono. Se ele cai nas minhas mãos... Ah, achei uns rastros. São de garras. Estranho. É claro que estes são rastros de uma onça. Mas cadê as pegadas do patife que atirou a flecha em mim? Tex explora com atenção toda a volta. Para depois retornar ao acampamento onde, nesse meio tempo, vendo que não havia mais perigo na redondeza, Kit está preparando um café. O que você achou? Só os rastros de uma onça. E, se não fosse por essa flecha fincada na cela, daria até para acreditar que a presença dos índios foi um sonho. O índio que atirou a flecha devia estar sozinho e caminhou sobre as rochas para não deixar rastros. Também pensei nisso, mas essa explicação não me convence. Bem, agora não adianta pensar muito. Cedo ou tarde, aquele índio vai aparecer de novo. E aí nós esquentamos as costas dele. Se cair na minha mão, tiro a poeira da roupa dele a tiros. Uma hora depois, os dois retomam a marcha para o sul, seguindo as pegadas do cavalo e da mula. Não vamos encontrar os animais vivos, mas ao menos poderemos achar os rastros da onça no ponto em que eles caíram. Algumas horas depois... Caramba! É, digo mesmo. Aposto que sei por que você ficou espantado. Diga! Primeiro, as pegadas que seguimos revelam que o cavalo e a mula trotavam tranquilos, sem correr. E isso é estranho, quando se pensa que o cavalo tinha na garupa a saudita onça. Pela lógica, a gente deveria encontrar rastros desordenados. Certo. Rastros que revelassem que o cavalo havia tentado se livrar da fera, que levava na garupa dando pulos e escoiciando. Continue. Mesmo admitindo que o cavalo assustado saísse correndo em linha reta, as pegadas dele seriam espaçadas, indicando um galope acelerado. Mas os rastros falam claro. O cavalo andava num trote regular, assim como a mula. Além disso tudo, o que mais a gente viu? Que o cavalo e a mula, ao chegar a este riacho, em vez de parar para beber, como mandaria o instinto de qualquer animal, entraram na água e subiram o seu curso. Você pensou as mesmas coisas que eu, Kit? E as suas conclusões, quais são?
que o cavalo era montado. E não por uma fera, mas por um homem. Bueno, é evidente que o cavalo era montado por um homem, mas isso tudo cria um problema duplo. No lugar onde achamos aquele coitado morto, só havia rastros de uma onça e nenhuma pegada humana. Então, onde e como a onça desapareceu? De onde veio o homem? Como ele fez para não deixar nenhuma pegada? Esse caso é tão misterioso quanto o do índio que atacou a gente nesta noite, e depois se mandou sem deixar rastros. Exatamente, Kit. Mas Tex não tem tempo de concluir a frase. Um tiro de rifle ecoa a pouco mais de 1 quilômetro além do fundo do vale, e mais 2 tiros se seguem em intervalos curtos. Tiros de rifle. Vamos! Rápido, Kit! Mais outro tiro. Veja lá, perto daquele amontoado de rochas. Ei! Não atire! É? Parem onde estão, quem são vocês? Viajantes indo pro Rio Bravo? Ouvimos os tiros e corremos para ver do que se tratava. Viajantes, escolheram uma péssima região para passear. E me admira que ainda tem os cavalos. Eu fiquei sem os meus, o que eu montava, e o outro com as provisões e ferramentas de trabalho. É um milagre se ainda me sobrou o rifle. Sem ele, acho que aquele saudito felino, a esta hora, estaria se banqueteando com a minha carcaça. Mas podem chegar, amigos. Ainda tenho um gole de café. Você viu um felino, é? Sim, raios me partam. Se vocês chegassem 10 minutos antes, também teriam visto o bicho. Não notou nada de particular naquele animal? Bem, ter visto um gatão nestas montanhas me deixou espantado, claro. Quanto a particularidades, que diacho você quer dizer? Nada, nada. Você é um garimpeiro, não? Sim, meu nome é Sam Wendell, mas sou conhecido como Luke Sam. Sam, o sortudo. Eu sempre tive sorte, ao menos até há alguns dias, quando botei os pés nesta região do Vampeta. E vocês, também procuram ouro? Negativo. Meu nome é Tex Wheeler e só estou viajando para que o meu filho Kit conheça o estado. Tex Wheeler, você disse? Esse nome não é novo. Onde diabo eu já o ouvi? Não em avisos de procura-se. Certo, agora me lembrei. Você é o famoso Ranger, de quem ouvi falar muito. Eu era um Ranger, agora eu me retirei do serviço. Com 1000 pepitas de ouro, quem diria que um dia eu te encontraria? Que eu seja em... Ei, um cavalo! Um cavalo perseguido por uma onça? Vá para as rochas, Kit. Eu corro até o cavalo. Bueno, pai. Ei, parem! Aquele bicho é perigoso, parem! Mas Tex e Kit já partiram a toda em 2 direções diferentes. Kit corre para a colina com a evidente intenção de cortar a retirada do felino, e Tex vai direto para o cavalo. Tex está para chegar ao alcance de mira da presa quando, do alto da colina, ecoa um urro selvagem com inflexão estranha. É? O felino para. E, depois de um segundo urro, ele se volta e parte em alta velocidade para a colina. Kit, cuidado! Ah, não, bichão. Se você pensa que vai escapar, está muito enganado. Com um urro assustador, a onça vai ao chão, rola e se agita furiosamente para levantar novamente. Mas um segundo tiro de Kit a imobiliza para sempre. Muito bem, acho que agora você acabou mesmo, minha bela fera de garras longas. Mas é claro que não vou olhar no branco dos seus olhos.
Com bichos do seu calibre é melhor ter prudência. Vamos que abra. Nisso, Tex conseguiu laçar o cavalo em fuga. E retorna ao acampamento, chegando junto com Kit. Vejo que não esqueceu as lições de Jack Tigre. Claro que não esqueci. Nunca se aproximar de um urso, de um puma ou de qualquer fera abatida antes de ter certeza de que o bicho está mesmo morto e, para evitar surpresa, eu trouxe o animal arrastado. Muito bem, Kit. O seu filho é jovem de idade, mais velho de experiência. Meu filho cresceu entre os navajos, que fizeram dele um habilidoso caçador e batedor de pistas. É o seu cavalo? Esse? Não, não é o meu cavalo. Está olhando se a ferradura anterior direita está com a ponta quebrada? Sim, você também havia notado que o cavalo do homem morto tinha essa particularidade. Acha que só você sabe observar todos os detalhes? Eu estava esquecendo que, se tiver por professores dos índios, você não tem mais nada a aprender com ninguém. E, para responder a sua pergunta, esse é o mesmo cavalo de quem estávamos seguindo os rastros. Bueno, então vamos olhar a cela. Que acho? Vocês dois têm o olho aguçado? Um sinal misterioso. O que esperam achar na cela desse cavalo? A prova da nossa suspeita. Kit e Tex examinam a cela do animal com muita atenção e depois olham um para o outro. Bueno, agora eu tenho certeza. Nenhum sinal também no pescoço ou na garupa do cavalo. Posso saber o que esperavam achar? Marcas de unhas de uma onça. E como nem a cela e nem a garupa do cavalo têm marcas, eu tenho certeza do que eu já suspeitava. Esse cavalo e a mula que estava com ele foram levados embora pelo Al Pacino a partir do acampamento onde encontramos o homem morto. Agora temos de descobrir como Al Pacino fez para não deixar pegadas, e como a onça pôde desaparecer. Fique tranquilo, Kit. Nós vamos conseguir descobrir. Que eu seja enforcado se entendido o que estão falando. Você falou que não está mais em serviço, mas do jeito que se comporta, parece que está na pista de alguém. Não exatamente. A verdade é que, desde que entramos nesse território, demos de frente com as coisas que nos deixaram perplexos. Estas montanhas escondem um mistério. E como eu nunca gostei de mistérios sem solução, não vou sair desta região antes de descobrir duas coisas. Uma, o homem que matou o garimpeiro que eu e meu filho encontramos ontem. E que nesta noite também tentou enfiar uma flecha no meu couro. E duas, a onça que anda por estes montes de modo tão misterioso. Mas, o seu filho matou a onça? Meu filho matou uma onça, mas não a que deixou as pegadas que vimos ontem. Mestre, Ao ouvir as palavras de Tex, Kit levanta e corre para a onça e, depois de olhar para ela, papai, você me venceu. Este é um animal ainda jovem, e aquele que deixou as pegadas de ontem devia ser um. Papai, o que foi? olhe o que eu achei ao tirar o laço da cabeça da onça. Hã? Que diabo? Um disco de ouro com o emblema do sol? Isso complica ainda mais as coisas, não é? Ao contrário, simplifica. Agora, ao menos temos a certeza de que, por trás de todos esses acontecimentos misteriosos, existe uma mente que organiza e dirige as coisas com um objetivo bem definido. Pá, eu desisto de tentar entender. Vim até aqui porque ouvi dizer que tinha ouro nestes montes. E espero que consiga descobrir, mas digo com toda a franqueza que, se aparecerem novos problemas, eu dou fora. E não estaria errado. Se você quiser, pode ficar conosco até a hora em que decidir abandonar a região. Agradeço, Willer,
mas tenho que resolver uma coisa. Tudo bem? Papai, não acha que seria interessante ver de onde veio a onça? Por que não? Quem sabe desta vez a gente tem mais sorte. Vem junto, Sam. Eu prefiro seguir para as colinas ao sul. Ontem, ao pôr do sol, tive a impressão de ver uns reflexos metálicos a uns 200 metros do pico do Morro Central. Eu queria dar uma olhada mais de perto. Espera descobrir algum filão de ouro? Bem, eu vim para esta região justamente por isso. Faça como quiser, Sam, mas fique atento. Não seria bom se, em vez de ouro, achasse uma onça ou uma flecha mortal? Pode deixar, vou ficar de olhos bem abertos. Até logo e boa caçada. Adiós. No que está pensando, pai? E esse Luke Sam ou é um homem de tutano ou um completo imbecil. Mas ele não é criança e sabe muito bem os riscos a que está sujeito. Vamos pensar nos nossos problemas. Certo. Poucos minutos depois, partindo do ponto em que a onça foi abatida, Tex e Kit seguem as pegadas deixadas pela fera. Cavalo e onça saíram dessa pequena garganta. Você segue as pegadas e eu fico de olho em toda a volta. Combinado. Enquanto Kit segue as pegadas, Tex observa atentamente as paredes, pronto para encarar qualquer surpresa. Fale, pai. Uma trilha que sobe o altiplano. E as pegadas continuam em frente. Vamos. Cerca de meia hora depois... Fim da caçada, papai. As pegadas acabam no riacho. O mesmo truque usado para desaparecer com as pegadas que seguimos hoje cedo? Isso faz pensar que também desta vez o cavalo era montado por alguém. É evidente, mas não consigo entender como. Ah, desta vez, o misterioso cavaleiro deixou um rastro. Dê uma olhada, papai. Aqui havia uma pegada. Uma pegada que depois foi apagada. É isso mesmo? Foi apagada às pressas e sem muito cuidado, mas o suficiente para impedir que se possa identificar quem deixou. Vamos dar uma olhada nos lados da trilha. Tex e Kit voltam lentamente até a trilha e, de repente, ao erguer o olhar, Kit dá um grito. Pai, sinais de fumaça. Sinais comanches? São 2 homens perigosos. Avisem, a onça salgada. Vigiem a montanha dos deuses. Perseguirei os profanadores do reino da onça salgada. Diabo! Perdemos a primeira parte da mensagem, mas o resto é muito claro. Você percebeu que a mensagem veio das colinas para onde se dirigiu Luke Sam? Pra cela, Kit. Se a sorte nos ajudar, o patife que fez aqueles sinais já vai passar uns maus bocados. Vamos que hablo. Papai, Luke Sam deve ter visto os sinais e talvez também esteja caçando o autor deles. Mas também já pode estar tocando harpa neste momento. Acha que foi surpreendido e morto? Isso não me espantaria nem um pouco. Pai e filho, sempre mantendo os cavalos em velocidade máxima, em pouco menos de uma hora, chegam aos pés das colinas. Logo eles acham os rastros dos cavalos de Luke Sam e, depois de alguns minutos, estão diante de um espetáculo inesperado. Raios e trovões. Dessa vez, Luke Sam não teve muita sorte. Será que não há mais nada a fazer por ele? É o que já vamos ver. Espere eu segurar as pernas dele para cortar a corda. Certo, pai. Tex sobe numa pedra, segura o garimpeiro e... Pronto, Kit. Vivo? Creio que sim, o corpo está quente. Após tirar o lenço que cobre o rosto de Sam, Tex nota a barra de freio colocada como mordaça.
E, enquanto corta a corda que segura a barra, também nota uma contusão na nuca de Sam. Primeiro ele deve ter levado uma pancada na cabeça, não muito forte, para sorte dele, mas o suficiente para perder os sentidos. Pali, está voltando assim? Ah, a minha cabeça! O que aconteceu? Não se lembra de nada? Lembrar do quê? Eu só me lembro que estava observando um pedaço de pedra e aí... Ah, que dor! Você foi golpeado com a pedra? Nos seus cabelos, na nuca, tem um pouco de terra? Ah, agora eu me lembro de ter sentido uma dor na cabeça. Bem, você se safou com pouco. Saudação! E os pulsos também doem? Por que estão vermelhos assim? Podem me explicar o que aconteceu? Claro. Nós estávamos no altiplano e vimos sinais de fumaça que vinham dessas colinas. Corremos imediatamente e... Achamos você amordaçado e amarrado pelos pulsos naquele pedaço saliente de rocha. Que diabo! Eu queria ter nas minhas mãos o patife que me fez essa brincadeira. Brincadeira? Você não percebe que ele poderia ter te matado? Tem razão, pensando bem. Por que será que não fez isso? Talvez quis usar você para nos dar uma última advertência. Nesse meio tempo, Kit examina com muita atenção todo o terreno em volta e, alguns minutos depois, volta até Tex e Luke e Sam. O que achou? Nada, pai, mas não é de se estranhar. O terreno é rochoso e dificilmente guarda rastros. Era de se esperar, e, com isso, a onça salgada deu prova de ter gente hábil e astuta às ordens dela. Muito bem, vamos voltar para o altiplano. Ficar aqui não serve para nada. Eu vou com vocês. Esta história me tirou a vontade de procurar ouro. Pudera, vamos. Ei, aqui hablo. Ia! De volta ao altiplano, Tex e Kit voltam a seguir os rastros deixados pela onça. Além do riacho, acham pegadas recentes da passagem de várias onças provenientes do altiplano e as seguem com paciência até o pôr do sol. Que pena, agora recomeça o terreno rochoso, e vai ser mais difícil seguir as pegadas. Vamos suspender as buscas. Daqui a pouco vai escurecer e é melhor a gente preparar o acampamento. Pouco depois, vamos fazer turnos de guarda. Eu faço o primeiro, Kit faz o segundo e Sam o terceiro. Bueno. Certo. 3 horas depois, enquanto Kit está de guarda, uma figura silenciosa se aproxima do acampamento. Um punhal brilha sob os raios da lua. A marca da onça. E, em seguida, a lâmina atravessa o espaço e atinge Kit bem no meio das costas. Ah! Como um raio, Tex joga o cobertor para o lado, saca o revólver e não tarda a ver uma figura que se afasta velozmente. Seu saudito! Ei, o que está acontecendo? Outra visita noturna daquele verme que tentou me acertar na noite passada? Acertou nele? Infelizmente não. Ele pulava como um gato de uma rocha a outra. Fique de olhos abertos, Sam. Eu vou ver como está o meu filho. Deixe comigo. Não é nada, papai. Meu fôlego já voltou ao normal. A bainha que você me deu de presente salvou a minha vida. Tire a camisa, quero ver. Sim, é como você disse, a ponta da faca acertou bem no meio da bainha.
2 dedos à direita ou à esquerda e, a esta hora, você não estaria mais aqui, filho. Por um momento achei que tinha levado a pior, senti um golpe tão forte que fiquei sem respiração. Certo, agora pegue o meu cobertor e deite do lado do fogo. Você conseguiu ver quem era? Eu só pude ver que era um índio de uma rapidez incrível. Devia mesmo ser rápido, para poder escapar das suas balas. Você devia ter visto como ele pulava de uma rocha para outra. Você acha que é o mesmo índio de ontem à noite? Pode ser. Em todo caso, se não for o mesmo sujeito, sem dúvida é do mesmo bando que recebe ordens da onça salgada. Ah! Naquele momento, um longo uivo ecoa distante, na direção das montanhas que se destacam no céu, com os reflexos prateados da luz da lua. Acho que não vamos mais ser atacados nesta noite. Por que diz isso? Não ouviu aquele uivo? Veio de longe, e creio que foi emitido pelo índio que nos atacou. Estou propenso a acreditar nessa hipótese, Sam, mas é melhor eu fazer companhia no seu turno de guarda. Tudo bem. A noite transcorre sem mais incidentes e, pela manhã, depois de um frugal café da manhã, os 3 companheiros de aventura retomam a viagem em direção ao Monte Catedral. Tem um motivo para a gente ir direto para aquela montanha? Pergunto porque eu percebi que vocês nem procuram mais rastros, como faziam ontem, mas avançam como se soubesse para onde ir. Sim, eu já sei para onde ir. O Monte Catedral é o local onde se esconde a onça salgada. E só quando estivermos perto de lá, vamos voltar a procurar os rastros. Não os do índio que está nos acompanhando há 2 dias, mas os rastros do sujeito que se faz chamar onça salgada. Hã? Não acha que estamos jogando uma carta arriscada ao entrar num território tão perigoso? Eu só acho uma coisa. Que acima dos perigos, todo homem de verdade deve se preocupar em defender as leis da humanidade atingindo os maus que infringem essas leis. Entendo o seu ponto de vista, Wheeler, mas não vejo o motivo que leva você a arriscar a pele por coisas que não lhe dizem respeito. Não me dizem respeito? Você está esquecendo que um pobre coitado foi morto e que tentaram matar o meu filho e diz que são coisas que não me dizem respeito? O que aconteceu com vocês e comigo pode ter sido o único objetivo de nos afastar da região. Pode ser. Mas em todo caso, eu garanto que precisa bem mais para botar medo em mim e no meu filho. Quanto a você... quanto a mim, confesso que se tivesse medo de ficar sozinho, eu já teria ido embora. Mas também não gostei da brincadeira que me fizeram ontem. Acredito. De todo modo, se quiser voltar, não sou louco. Eu não atravessaria sozinho aquele altiplano saudito nem por todo o ouro do mundo. Ou volto com vocês, ou... Olhem! Uma cabeça de onça esculpida na rocha. E ali tem um desfiladeiro que entra na montanha. Fiquem com as armas prontas e vamos. 3 quilômetros adiante. Quiabo, outra representação da onça salgada. E o desfiladeiro se bifurca. Qual será a direção certa? É difícil responder. O terreno é só pedra. E não dá para ver o mínimo rastro. Bem, vamos resolver o problema do modo mais simples. Eu vou pela direita. E vocês 2 vão para o lado esquerdo. E como faremos para sinalizar eventuais descobertas? O primeiro que achar alguma pista interessante, volta e alcança o outro, certo? Certo. Então, boa sorte, Kit. Até mais, pai. Kit e Sam
Entram no desfiladeiro da esquerda. E, depois que eles somem, Tex não parte imediatamente. Apeia, pega o cobertor, corta 4 pedaços e começa a enfaixar as patas do cavalo. Enquanto Kit e Sam avançam pelo lado escolhido. Meu jovem, você acha que a gente pode ter algum problema? Pode ser. Mas para evitar surpresas, você fica de olho no topo das paredes do desfiladeiro. E eu vejo se aparece algum rastro no terreno. Bueno. 10 minutos depois. Estamos na trilha certa, outra marca da onça. E vejo umas pegadas. Neste pedaço, o terreno rochoso tem um pouco de areia em cima, e dá para ver bem as pegadas de mocassins. O estranho é que as pegadas se dirigem para... Mãos ao alto, Luke Sam. Tex foi rápido, mas Luke Sam mostra idêntica rapidez. Com um violento puxão nas rédeas, ele se volta e empina o cavalo, desviando do segundo tiro de Tex. Ah! E, no mesmo instante, dá um chute na cabeça de Kit, fazendo-o cair ao chão. Em seguida, enquanto o cavalo está caindo, Sam voa sobre a rocha que está no início de uma trilha que sobe a parede do desfiladeiro e parte correndo em zigue-zague. Patife sujo! Hã? Você não vai escapar, Luke. Eu te pego nem que tenha de te seguir por todo o oeste. Ah! Aproveitando o instante em que sai da vista de Tex, Luke Sam recomeça a correr ao longo da trilha escavada na rocha. E quando Tex, após apear, chega à pedra no início da trilha rochosa, já não há mais sinal do bandido. Por todos os diabos, aquele vampeta sumiu. Saldito seja. Ui! Parece que tem uma pomeia na cabeça. Tome, beba um gole disto. Vai clarear suas ideias. Falando em clarear as ideias, o que aconteceu? Ainda não me dei conta. O cachorro do Luke Sam tentou te agredir e eu consegui tirar a arma da mão dele bem na hora. Luke Sam? Quem diria, hein? O bonachão era um canária. E um dos mais perigosos. Desde quando começou a suspeitar dele? Desde que o achamos pendurado naquela rocha. A encenação dele foi bem feita. O terreno rochoso justificava a ausência de pegadas do suposto agressor. Mas Luke Sam cometeu 2 erros. O golpe que ele aplicou na nuca não foi forte o suficiente. A contusão leve não podia justificar uma ausência de sentidos tão prolongada. Sei. 2. Luke Sam, depois de acender o fogo e fazer os sinais de fumaça, esqueceu de limpar as mãos e, quando desamarrei os pulsos dele, vi que as mãos estavam meio pretas pela fumaça. Não muito pretas, mas o suficiente para me fazer entender que o homem que havia feito os sinais e Luke Sam eram a mesma pessoa. A partir dali, eu fiquei de olho nele e, quando chegamos à bifurcação, decidi seguir vocês. Diacho, eu estava bem atento, mas não ouvi o barulho das patas do seu cavalo, e você ainda seguia a gente de perto. Olhe as patas de dinamite e vai entender. Fast, você enfaixou as patas dele com pedaços do cobertor? Mangas, o caçador de homens. Nem você e nem Sam podiam perceber que eu estava perto e assim pude intervir a tempo e evitar um mal maior. Sim. É difícil te enrolar, hein, pai? Impossível, não é? Mas é bastante difícil. Quanto ao que aconteceu, aprenda a desconfiar sempre e ficar de olhos abertos. Vamos seguir o caminho que o Patife tomou?
É melhor não, Kit. Seria fácil cair em alguma emboscada, e isso não é uma boa perspectiva. Venha, vamos seguir o desfiladeiro, e depois a gente vê o que faz. Bueno. Cerca de 1 hora depois... Pequeno vale, lugar ideal para deixar os cavalos pastarem. Pare. Antes de sair do trecho rochoso, olhe bem e devagar o terreno onde começa a parte com grama. Veja se acha algum rastro. Certo, pai? Nada? Não, pai. Nem o menor rastro. É evidente que ninguém passa por aqui há um bom tempo. Muito bem. Pelo jeito, os amigos da onça seguem por aquela espécie de trilha por onde Luke e Sam fugiu. É mesmo. Veja, pai. Este vale é fechado por paredes rochosas de todos os lados. Para voltar a subir o Monte Catedral, temos de retornar. Não, espere. Creio que seria melhor deixar os cavalos aqui e prosseguir as nossas buscas a pé. Para entrar naquele labirinto de rochas que é o Monte Catedral, os cavalos mais atrapalhariam do que ajudariam. Vamos tirar as celas e deixar os dois aqui? Sim, é uma boa ideia. Eles terão água e capim à vontade e não vão se afastar. A esta hora o patife do Luke e Sam já deve ter alertado os seus comparsas. Bah! Eles já sabiam, dá até para prever que vão armar alguma emboscada deste lado da montanha. E é prevendo isso que nós vamos nos afastar o mais que der dessas redondezas. Venha, vamos tentar sair deste vale fechado sem deixar rastros. Aqui, este me parece um ponto adequado. Vai, Kit, eu mantenho a corda esticada. Ufa, consegui. Poucos instantes depois, Tex também chega ao topo. Agora tire o laço e esconda a corda embaixo daquela rocha. Pronto. Bueno, vamos em frente. Temos que chegar ao lado oposto do monte antes que escureça. O importante é colocar um bom trecho de estrada entre nós e os patifes que devem estar nos procurando neste momento. Nisso, numa pequena aldeia indígena situada no altiplano do Monte Catedral... Você agiu como um perfeito idiota, Sam. Eu queria ver você no meu lugar. Eu acabaria com os dois com uma bala nas costas. Conversa. Você fala assim porque não conheceu os dois. Eles tinham olhos para todo lado, e me parece um milagre ter escapado das balas daquele saudito Wheeler. Bah, deixe que fique na minha mira, e vai ver como encho os dois de chumbo. Nesse caso, é só esperar. Eles são bons em achar pistas. Vai ver como antes de anoitecer, já estarão perto da aldeia. Que venham. Vamos deixar o irmão de Enzo de tocaia na trilha com 2 onças. E Lopes e Garcia ficam na entrada da passagem que vem para a aldeia. Se quer um bom conselho, mandem irem já para lá. Para vir aqui eu dei uma volta grande e subi o curso do rio por um bom trecho, mas os dois são espertos e já podem estar nas redondezas. Tudo bem. Vou mandar uma das mulheres ao acampamento e você avisa o índio. Ouviu, Alce Pequeno? Talvez os 2 forasteiros venham para libertar o nosso povo. Alce Pequeno tem bons ouvidos. Se o meu irmão tiver a coragem de um jovem guerreiro e a astúcia de um velho feiticeiro, O que eu devo fazer? sair no rastro dos 2 forasteiros e avisar que correm perigo. Alce Pequeno vai fazer o que sua irmã Yampa disse. Yampa terá orgulho de seu irmão Alce Pequeno. Ei, pequena bruxa, venha para fora. Tem que levar uma mensagem ao acampamento dos guerreiros. Yampa vai. Tome, leve este papel ao homem branco de guarda no acampamento. E volte logo, entendeu? Sim, senhor. Nisso, Luke e Sam chegou à entrada de uma gruta que fica a poucas centenas de metros da aldeia. Ei, Mangas! Mangas! O homem branco chamou. Por acaso alguma coisa fecha seus ouvidos? Os 2 caras pálidas estão no meu rastro.
E é melhor você agir para tirar os dois do caminho de uma vez por todas. Pegue seus saltitos gatos e fique de tocaia na trilha que leva à aldeia. E tente não falhar como aconteceu das outras vezes. Os dois são uma ameaça grave para a onça salgada. Mangas, vai ter água de fogo? Vou te dar um soco na cabeça se não parar com esse papo de água de fogo. Você sabe muito bem que a onça salgada não quer que você beba. O coração de Mangas sente muito frio. Se meu irmão branco não der a Mangas a água de fogo, Mangas não vai conseguir matar os dois caras pálidas maus. Pro quiabo! Tome, seu macaco, mas não esqueça do que tem de fazer. Porque se não conseguir cumprir com o seu dever de novo, vou mandar te chicotear sem piedade e depois te jogo na vala das onças. Agora o sangue corre forte e rápido nas veias do guerreiro Comanche e a mão dele não vai falhar. Mangas vai para a trilha da guerra. Gamia, Tahar, vamos caçar carne fresca. Não esqueça o que te espera se falhar. Mangas não vai falhar. Nisso, Tex e Kit estão avançando através do interminável amontoado de rochas. Vamos avançar mais 1 quilômetro e depois voltamos a subir na direção do topo. Papai, você chegou a imaginar alguma coisa sobre a misteriosa onça? A coisa é bastante complicada. Se estivéssemos envolvidos só com índios, eu poderia pensar em alguma tribo que sofre com velhas superstições. Mas o fato do patife do Luke Sam fazer parte da história da onça manda pelos ares a primeira hipótese. Quando um branco do calibre dele se alia aos índios, sempre tem um objetivo bem preciso. Ouro? É o que penso, Kit. O ouro é o único motivo que justifica uma situação desse tipo. De todo modo, creio que logo vamos descobrir o fio da meada. Agora tome cuidado. Vamos seguir o curso desse riacho. Bueno. No mesmo instante... Tahar, Gamia, procurem, em frente! Em frente, procurem! As duas feras percorrem um trecho do altiplano, farejando o terreno e o ar, e depois se dirigem aos saltos na direção de um ponto da montanha, seguidas à distância por Mangas. Elas farejaram a presença dos dois caras pálidas. Desta vez, eles não vão escapar de mim, e os ossos deles logo vão brilhar ao sol. A nascente é aqui. Vamos aproveitar para encher os cantis. Encha o meu também e eu vou dar uma olhada aqui em volta. Acho que o lugar é bem tranquilo, mas é sempre bom ficar muito atento. Mas, assim que chega à beirada da vala, Tex dá um passo atrás e lança uma rápida advertência a Kit, ainda ocupado em encher os cantis. Kit, as onças! Quiabo! São muitas. 2 estão vindo na nossa direção. Aqueles bichos têm um faro bom. Certo, então o único jeito é mandar um punhado de chumbo nelas. Fique aí do lado da nascente e só atire em caso de necessidade. Temos que poupar munição. Pouco depois, as duas feras descobrem Kit e se preparam para pular em cima dele. Ah! Mas, no mesmo instante em que a primeira delas pula, ecoa um tiro. E o animal atingido em pleno voo se agita no ar e cai a uns 10 passos do rapaz. Cuidado, pai, a segunda onça vai atacar você. A garganta secreta. O segundo tiro de Tex também atinge o alvo, mas a onça, apesar de ferida, cai em cima dele com tanta força que o derruba. Papai! Bicho saudito. Com um salto acrobático,
Kit pula sobre a onça enquanto a segura pelo pescoço com a mão esquerda para afastá-la de Tex. Com a direita, armada com o punhal, a atinge repentinamente. Caramba! Essa tinha o couro duro. E tinha no corpo mais chumbo que a outra. Tudo bem, pai? Tudo bem, exceto por alguns arranhões. Mas agora vamos dar o fora daqui. E rápido. Os tiros podem ter sido ouvidos por alguém do bando da onça. Vamos. De fato, os tiros foram ouvidos por Mangas, que seguia suas onças a cerca de 1 quilômetro. Avançando com cautela, 10 minutos depois ele chega à nascente. Salditos sejam todos os caras pálidas. Se nenhum deles tivesse jamais pisado na montanha dos 100 picos, elas ainda estariam vivas. Mas os cães que mataram minhas fiéis amigas vão pagar caro pelo sangue que derramaram. Eles vão morrer. Eu vou jogar seus corpos na vala das onças. E Mangas volta a seguir os rastros de Tex e de Kit que, nesse meio tempo, estão escalando uma parede íngreme. Consegue, Kit? Claro. Em poucos metros estaremos em segurança. Segure bem firme na rocha. Fique tranquilo, eu só avanço quando sinto que dá para pegar firme. Kit não vai conseguir superar sozinho o último trecho. Kit, não se mexa. Os 2 últimos metros não têm pontos de apoio e as suas mãos não chegam até a beirada. Eu vou tirar a cinta e puxo você. Certo? Tome. Pegou? Sim. Raios, um índio, bem na hora em que eu não posso reagir. Solte-o, pai, trate de se defender. Quieto, ou nos salvamos os dois, ou... Sauda... Cães brancos, até agora a morte só sussurrou suas palavras, mas agora vocês vão ouvir o grito dela. Sua víbora! Matadores de onça, a morte chega a vocês pela mão de Mangas. Mas enquanto Mangas ainda está falando, no rochedo acima dele alguém empurra uma pedra enorme. E o índio é lançado para fora da trilha estreita no exato instante em que vai atirar a flecha. Santo Deus, aquela pedra caiu no momento bem oportuno. E o índio que a empurrou também chegou no momento oportuno. Um índio? Claro, em cima do rochedo que está à sua direita. Por... Não atire, olhe. Amigo! Amigo! Índio bom! Espere! Eu vou até aí! Em seguida, o jovem índio desaparece entre as rochas. Fantástico! Um tenta nos mandar pro inverno e o outro salva nossa pele. Bem, vamos esperar para ver. Quando aquele menino chegar aqui, vai dar alguma explicação. E cerca de 10 minutos depois... Amigo! Índio bom! Pode falar da sua língua, pequeno irmão Comanche. Eu e meu filho entendemos muito bem. Alce Pequeno está muito feliz por ver que os 2 caras pálidas são irmãos dos Comanches. Acertou, Alce Pequeno. Águia da Noite e Falcão Pequeno estão muito gratos pelo que você fez. Mangas era um índio malvado que traiu seus irmãos para se aliar a uns caras pálidas que buscam metal amarelo. Então tem mesmo ouro na história, é? Como eu suspeitava. Fale, Alce Pequeno. Diga tudo o que você sabe sobre a onça salgada. Alce Pequeno é da tribo Comanche de Pé Grande. As terras de caça dele ficam nas grandes mesas. Há muitas luas, 2 caras pálidas, 4 mexicanos e uma jovem squaw branca chegaram na nossa aldeia trazendo presentes para todo mundo. Todo mundo na aldeia ficou espantado, ainda mais por causa da squaw branca, que usava uma roupa estranha feita com pele de onça. Ela olhou para todos nós, mas não disse nenhuma palavra. Quem falou foi um dos 2 brancos. Te disse que a squaw apareceu para eles 2 dias antes,
saindo das águas do grande rio. Disse que ela tinha tocado na cabeça dele, e que ele sonhou. E no sonho, uma voz disse para ele acompanhar a esqual da pele branca até o Monte dos 100 Picos. Uma bela fábula para enganar os Comanches. Sim, irmão branco, era uma fábula, mas a história deixou todo mundo impressionado. A gente sabia que no Monte dos 100 Picos morava o grande Ieso e Mangas, o irmão dele. 2 guerreiros da nossa tribo que viviam naquele monte junto com as onças, irmãs deles. É evidente que os patifes conheciam a história dos 2 irmãos domadores de onças. Acho que sim, irmão branco, mas nenhum dos Comanches suspeitou que as palavras do cara pálida escondiam uma armadilha. No dia seguinte, Pé Grande e todos os guerreiros acompanharam os caras pálidas até o Monte dos 100 Picos. Passaram 2 dias, depois o cara pálida que falava a língua Comanche voltou com Mangas e as onças. Disse que Pé Grande e todos os guerreiros ficariam longe por muito tempo. Disse que a partir daquele momento as mulheres e os velhos deveriam obedecer às ordens dele, senão os guerreiros Comanches seriam mortos e as onças devorariam quem ousasse se afastar daquelas montanhas. O que a gente podia fazer? Nós obedecemos e viramos escravos dos caras pálidas. E não sabem onde os guerreiros estão? Estão numa garganta onde correm as águas de um rio muito forte. Eles trabalham catando as pedras amarelas. Eu sei porque muitas vezes acompanhei minha irmã Gampa e outras esquaus, quando levavam comida para os guerreiros. Certo, mostre onde é. A garganta é vigiada por 2 caras pálidas e pelos mexicanos. E Ieso, o homem-onça, vigia na garganta. Águia da noite não tem medo? Não. Alce pequeno guiará os seus amigos. Cerca de 1 hora depois. É ali, olhem. Os patifes se organizaram bem, mas onde estão todos os outros cúmplices? Só vejo 2 mexicanos de guarda na ponte. Os 2 carapálidas ainda estavam na aldeia, e os outros 2 mexicanos foram mandados para a trilha que leva até a planície, para armar uma emboscada para vocês. Então, neste momento, só aqueles 2 estão de sentinela na garganta. É uma boa ocasião para atacar. Está faltando mais alguém. O tal Ieso, amigo das feras, é a mulher branca que se diz a onça salgada. Talvez estejam na cabana da margem direita. Não! A onça sagrada e Ieso estão numa grande gruta perto da Vala das Onças, a 4 tiros de flechas depois da curva do rio. Esse Ieso deve ser o mais perigoso do bando. Ele tem muitas onças. Alce pequeno não sabe. Alce pequeno só sabe que Ieso deixa as onças na vala, até que elas obedecem ao que ele diz, e depois entrega as feras pro irmão dele, Mangas. Certo. Mangas e as onças amestradas agora estão na trilha do inverno. Então, podemos presumir que não existem outras onças livres nas redondezas. O que acha, Kit? Que devemos esperar. Podemos atacar com o escuro, e até lá Alce pequeno poderia tentar alertar os Comanches sobre o que está acontecendo. Quando escurecer, você poderia ir até Pé Grande e os guerreiros, na margem esquerda, e dizer o que vai acontecer? O que me diz? Alce pequeno faz isso. Ótimo, então vá para o outro lado da garganta, sem ser visto. Quando a noite cair, você vai até os guerreiros. E diga para eles que nós vamos atacar quando a lua estiver alta no céu, entendeu? Alce pequeno desaparece entre as muitas rochas da garganta. E Tex e Kit, depois de se abrigar numa fenda da parede rochosa no alto da garganta, esperam com paciência que a noite caia. A coisa não vai ser muito fácil, pai. Eu sei. Por outro lado, não podemos abandonar os coitados dos Comanches nas mãos de um grupo de criminosos.
Vamos tentar agir com a maior prudência possível e, principalmente, temos de eliminar Ieso e suas onças. De que jeito? Isso nós vamos ver no momento oportuno, quando estiver bastante escuro e der para entrar em ação. Pouco depois, Tex e Kit saem do abrigo. Vamos, é a hora boa. Acha que pode levar até o fim a tarefa que te dei? É muito arriscada. Vou fazer o melhor, pai. Bueno, então vá. E tome cuidado. Quando eu estiver na margem do rio, faça o sinal combinado. Até. Boa sorte, pai. Kit desce com cautela para o fundo da garganta e Tex se dirige para o local indicado por Alce Pequeno como sendo o covil de Ieso. Depois de uma meia hora de buscas, o justiceiro descobre o refúgio de Ieso e da onça salgada, mas não consegue ver nenhum sinal da mulher e nem do índio. Espera por mais alguns instantes e depois decide avançar a descoberto, quando uma forma ágil voa às costas dele. O fim da onça. Sob o choque repentino, Tex cambaleia e cai. Ah! E os dois adversários rolam agarrados por um longo declive. Ieso vai matar o cão branco? Isso nós vamos ver, focinho vermelho. Eu gostaria de mandar chumbo no seu puxo, mas não posso fazer isso sem perigo de dar o alarme aos outros. Cão, Ieso vai te matar. Com um novo salto, Ieso se lança contra Tex. Ah! Mas ele detém o golpe, segura o braço direito do índio e o torce com violência. Você vai perder a vontade de brincar com a faca, amigo. E agora vamos pegar o seu brinquedo. Tex se apodera da faca. E, quase no mesmo instante, é novamente atacado pelo adversário. Ah! Quiabo, esse Ieso deve ter a cabeça bem dura. Para evitar que o adversário pegue novamente a faca, Tex a joga para longe. E a arma, depois de um voo curto, se planta nas costas de uma das onças da vala. Por que as onças estão urrando desse jeito? E que urros! Não vejo a hora que tão junte bastante ouro, pra gente dar o fora destas montanhas odiosas. Ao chegar na entrada da caverna, a mulher não tarda a ver que Ieso, a pouca distância da vala das onças, está lutando furiosamente com Tex. Céus, deve ser o homem de quem Tom e Sam falavam, e ele chegou até aqui, apesar de termos mandado Mangas e suas onças atrás dele. Eu arranco sua pele, cão branco. Então venha, parceiro. Mate esse sujeito, Ieso, mate! Ieso! Mas Ieso ainda não foi vencido e, depois de cambalear por um segundo, se lança novamente sobre Tex. Selvagem saudito! Se eu pudesse ajudar, mas não tenho nenhuma arma na bruta. Eu te mato, cão branco! Mas um golpe de joelho desferrado por Tex obriga Ieso a largar a presa. Ieso! Oh, não! E, em seguida, um tremendo direito de esquerda acerta o rosto do índio. Ieso, cuidado! A vala! Mas o aviso chega tarde demais. Quiabo! Ieso! Meu Deus! Devorado vivo pelas onças ainda não amestradas! Eu não aguento isso!
Por um instante, Tex pensa em seguir a mulher-onça que está correndo para a trilha que leva à garganta, mas os gritos de Ieso, agarrado pelas feras, o fazem mudar de ideia. Ele não pode deixar que o índio tenha um fim tão horrível sem tentar ajudar. Pro inferno! Esse Ieso é um patife de marca maior, mas não posso deixar que tenha um fim tão pavoroso. Pouco depois, as onças jazem sem vida no fundo da vala trágica, mas a obra sinistra delas foi levada a cabo. Ieso, pavorosamente destroçado, também jaz móvel entre o sinistro grupo. Não há mais nada a fazer por esse coitado. É melhor eu correr para a garganta e me preparar para o pior. Luke, Sam e seus comparsas devem estar preparando alguma surpresa para mim. Só que, enquanto Tex ainda estava às voltas com Ieso, Kit já estava trabalhando para facilitar a passagem dos índios para a margem esquerda. Papai disse para tirar do caminho ao menos um dos sentinelas da ponte. Alce pequeno já deve ter avisado os Comanches sobre o que estamos preparando. Mas se eu não tirar o sentinela do jogo, eles não poderão fazer nada. Agora ele está olhando para o outro lado. É uma boa chance para eu me aproximar mais um pouco. Bueno, acho que já estou perto o suficiente. Kit pega uma pedra pesada e espera o momento oportuno, até que a joga com violência contra o sentinela. Diacho, o barulho desse mergulho não estava previsto. Ele não podia só cair em cima da ponte. Kit está certo em se lamentar. O sentinela da outra ponte, ao ouvir o barulho da murada se quebrando e do mergulho, se vira e, ao não ver o companheiro, solta um grito de alarme. Senhor Tom! Senhor Tom! O homem branco derrubou um sentinela. Vamos ajudar e dar um jeito no outro mexicano. Hã? Num só gesto, os Comanches pulam para a ponte em que está o segundo sentinela e, após arrancá-la de onde está fixada, a jogam no rio. Sauditos, alarme! Mas o sentinela não tem tempo de correr para a margem direita e desaparece com a ponte no mesmo instante em que Tom, Sam e os outros dois mexicanos saem da cabana. Ah! Socorro! Com mil quiabos, os índios arrancaram a ponte e a outra está sem sentinela. Lasty, antes que caia em cima de mim, é melhor correr por outro lado. Tom, veja, é um daqueles sauditos abelhudos. Caramba, que concerto! No mesmo instante... Tom, Sam! Você aqui, o que aconteceu? Ieso foi jogado na vala das onças pelo sujeito de quem vocês estavam falando. Uma coisa horrível. Agora ele vem pra cá. Temos que fazer alguma coisa. Estamos no Arapuca? Não, ainda não. Subam nas canoas. Eu vou buscar o ouro. Poucos minutos depois... Diabo, em vez de atacar a gente como achei que fariam, eles estão fugindo. Que meu irmão branco, não se preocupe. Os inimigos dos Comanches não irão longe. A um comando de pé grande, 10 guerreiros se afastam correndo ao longo da margem, até um ponto em que as águas do rio correm velozes num desfiladeiro estreito, e quando as duas canoas chegam, pouco depois...
Confirmado o desaparecimento de seus carcereiros, os Comanches voltam e Tex, que nesse meio tempo se juntou a Kit e aos outros, é informado do destino da mulher onça e de seus cúmplices. Diabo, o bando da onça salgada teve um fim bastante rápido. E que baita fim! A mulher branca e os amigos dela quiseram humilhar os Comanches e foram punidos pelo Grande Espírito. Tá aí, mais uma história sensacional de Tex Wheeler, pai e filho juntos, numa história que nos cativa, que nos emociona. Muito interessante. Gostei bastante. E você? Não se esqueça de se inscrever e deixar o like, ok? Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.